voltando a essa tribuna para falar de assuntos que eu considero extremamente importantes, parabenizar a vereadora Deda Lima pelo uso da tribuna, onde fala desses espaços necessários à população, principalmente depois do pós-pandemia, cidades inteligentes, hoje em todo o Brasil e também em todo o mundo, organiza esses espaços sociais onde as famílias possam ir, mesmo aquelas que não têm recurso, possam usufruir de um momento junto com seus familiares e, ao mesmo tempo, em contato com a natureza, com o esporte. E, nesse diapasão, eu volto a pedir a construção da praça lá no bairro São Sebastião. Eu acho um absurdo um bairro que ainda não possui uma praça. E a escola foi criada em 88. Eu lembro que foi quando eu tive a minha primeira filha, foi até recursos da CAPES, de um trabalho feito para o nosso saudoso Raul Belém, que era deputado na época, e conseguiu o recurso para construir a escola. E a praça, ficou lá o terreno, ele é mais úmido, então está lá aguardando 35 anos, está aguardando lá a construção da praça. E nessa linha de pensamento, eu fico pensando, a gente leva a crer assim, será que é só para quem tem? Será que é só ali onde a população tem mais condições? A pessoa lá do bairro São Sebastião, do SEVA, do assentamento, daqueles arredores ali, eles têm que pegar um ônibus e descer para o Parque das Águas? Essas coisas bonitas é só para os mais ricos? Porque, se eu tiver essa resposta, eu vou voltar naquela situação do planejamento, do planejamento feito a várias mãos, né? Orçamento participativo. Então, o Marcos Alvim foi o último que fez esse tipo de orçamento na cidade de Araguari, e reunia os moradores debaixo de uma tenda, chamava Jipa, e falava, qual que é a prioridade de vocês aqui no bairro? O que é o calcanhar de Aquiles aqui? O que está atingindo o calcanhar de Aquiles de vocês aqui? É água, é praça, é iluminação pública? Porque aí cada bairro, cada território da cidade vai ter as suas prioridades, pelo menos, elencadas. Porque não é dentro de um gabinete, como chefe do executivo, ou como nós aqui, representantes do povo, que nós vamos saber as prioridades das pessoas sem ouvi-las. Então, a escuta é algo transformador. Às vezes, mais escutado que falar é uma questão de sabedoria, como diz o Ademir ali para mim. Tanto que o rei Salomão, Deus perguntou para ele o que ele queria, ele pediu sabedoria, porque com sabedoria as outras coisas são agregadas. Então, procura ouvir os moradores dos bairros, procura elencar as prioridades, mas não é ouvir 1, 2, 3 numa audiência pública no centro, num ar-condicionado, que a gente vai ter a realidade do que as pessoas precisam, não é, Ana? Ana Lúcia é um exemplo disso aqui, segundo mandato. De onde vêm os votos da Ana Lúcia? Do contato dela direto com as pessoas, do diálogo, da escuta dela com as pessoas. Às vezes, muitas vezes, Ana, a gente passa por aqui até um pouco despercebidas, né? E depois, na hora que chega lá na urna, tem um caminhão de voto lá. Por quê? Porque é o contato nosso com o munícipe, com aquele que poderá ser nosso eleitor. Então, isso é a questão da escuta é extremamente importante. Outra coisa que eu queria falar aqui, a minha assessoria aí,
Foi uma luta, vereadora Deda e demais vereadoras, mas nós conseguimos. Ô, glória! Foi publicado ontem, no Diário Oficial, lá na página 2, coluna 1, coluna 2, e na página 3, coluna 1. O processo seletivo, vereadora Ana Lúcia, para a contratação do profissional de apoio às nossas crianças com deficiência e o transtorno do espectro autista. Cuidador escolar, olha o edital. Vocês sabem quantos dias para fazer a inscrição? Publicou ontem. Quantos dias? Quem adivinha? Publicou ontem. Segunda, terça e quarta só a inscrição. Então, vamos passar isso aqui para as pessoas que a gente conhece, que tem perfil e que tem interesse. Vou colocar aqui até no grupo do pessoal dos autistas que eu participo, para que dê publicidade a isso aqui, porque só aqui... Vocês concordam que amanhã acaba? Ninguém vai saber, não vai ter inscrição. Ué, mas foi ontem que colocaram no diário? Então, de ontem, ó. Jornal 3 dias só? Segunda-feira. Só 3 dias. Mas segunda aí, não conta, não. Olha, a inscrição Deus poderá ser efetuada no período compreendido das 7h30 às 11h, das 13h às 17h, nos dias 12, 13 e 14, considerando como horário oficial de Brasília, no Departamento de Escrituração e Inspeção Escolar, onde o formulário destinado à inscrição deverá ser devidamente preenchido pelo candidato e também realizada a entrega dos documentos. E aqui tem os documentos. Então, se não correr, não vai conseguir fazer. Aí, o que vai falar? Ah, não teve inscrição. Aí, os meninos vão continuar sem o cuidador por mais quantos meses? Porque o primeiro semestre deles já não deu certo, né? Eles iam na escola um dia numa escola, outro dia noutra escola, outros nem iam, né? Esse requerimento aqui, pode pôr, viu? Requerimento atendido para a vereadora, vai ter o processo seletivo. Ô, glória! Acho que eu também fiz, vereadora. Vamos ver. Luta nossa, né, vereadora? Mulheres na política. A sensibilidade de uma mulher em relação à educação infantil, pessoa com deficiência, idosos, várias outras situações, é uma sensibilidade que necessita nos plenários das câmaras municipais. Outra situação que eu queria falar com vocês, que eu pedi aqui hoje, é a situação, até vi que o Claitinho parece que conseguiu até recurso com o deputado, de uma unidade móvel de pronto atendimento para apoiar a UPA, né? Isso é muito importante. Essa situação também do passe livre para os atletas de Araguari, então, é muito importante também. Se quer uma cidade inclusiva, se quer uma cidade que o esporte faça parte da política pública com eficiência, com eficácia, tem que resolver essa situação do passe livre para os nossos esportistas, porque se mora lá no bairro São Sebastião, ele não vai ter condição de pagar um ônibus todo dia para vir treinar na Vila Olímpica, no Brum Negreiros. Mesmo lá tendo CIE, tem alguns esportes, por exemplo, a natação, que são realizados os treinos aqui no centro da cidade. Outra situação que eu gostaria de frisar novamente também é a regularização cartorial da ADEFA. A ADEFA necessita dessa regularização cartorial. A gente sabe que as associações de bairro tiveram essa ajuda financeira da prefeitura para colocar em ordem o seu estatuto, os seus registros de regularização, e a ADEFA necessita. Eu estou reiterando esse requerimento, porque eu preciso de uma manifestação da Secretaria de Fazenda, de Trabalho e de Ação Social em relação a esse tema.
Outra situação que eu queria falar com vocês é a respeito do uso social da policlínica. A vereadora já Deda Lima disse que o deputado Raul Belém irá olhar essa situação, né, sobre um prédio que é do governo de Minas Gerais, onde funcionou por várias décadas a policlínica e que está totalmente abandonada sem função social. Então, é importante que ali seja o BSF central, um CREAS, né? Muito importante essa situação também da política pública da assistência social, porque CRAS, a política pública do SUAS, CRAS é onde o IDH é bem baixo, é onde a pobreza está mais acentuada. Por isso, os CRAS são nos territórios não centrais de uma cidade. Já o CREAS, quando já tem uma situação que precisa de MP, que precisa de um advogado, que precisa do Poder Judiciário, ele é central. O CREAS é central. Os CRAS têm que ser em locais onde o IDH é mais baixo. Tanto que o primeiro CRAS de Araguari é lá no bairro Brasília, Maria Eugênia, o segundo CRAS é no bairro São Sebastião, o terceiro CRAS no Amorim e tal, e aí vai. O quarto CRAS no Independência, né? O quinto CRAS lá no Muriá. Então, é onde, quando vem falar que vai pôr CRAS no centro da cidade, as pessoas que precisam, que estão lá na periferia, vai ter condições de descer para o centro da cidade para ser atendido no CRAS. Então, tem algumas ingerências aí também que precisam ser analisadas. Quando isso ocorre, a gente está matando as políticas públicas do SUAS, quando essas discrepâncias ocorrem, de querer pôr um CREAS num bairro periférico e, ao mesmo tempo, querer pôr um CRAS num bairro central, né? Então, mexe com os nossos monstrinhos, né? Outra situação que eu queria falar aqui é sobre, hoje, eu tive vontade de fazer uma moção de repúdio a 2 diretoras da rede pública municipal. 2. Eu não vou fazê-lo, porque, para eu fazer uma moção de repúdio, eu tenho que estar muito... Assim, eu acho que nós podemos conseguir resolver os problemas da cidade sem esses, vamos dizer, ataques, né? Mas o que eu tenho notícias, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está sendo infringido, que tem 2 diretoras que a Secretaria de Educação está tendo muita dificuldade em matricular crianças, né, nas escolas onde elas dirigem. Uma é de ensino fundamental e a outra é de educação infantil. É uma coordenadora de CEMEI e outra uma diretora de Centro Municipal de Educação. Eu sei o nome delas, sei quem são, e peço aí aquela... Como é que chama aquela comissão que a gente votou aqui? A Comissão de Governança, que é constituída por ex-secretárias. Peça a Comissão de Governança, o Núcleo de Atendimento Especializado, que tomem atitudes em relação a essas 2 diretoras. Porque, senão, o caminho, Deda, até chama aí comigo, vai ser o Ministério Público, para que elas sejam retiradas do cargo. Porque não tem condição, num mundo inclusivo como o nosso, uma diretora de escola que tem graduação, pós, especialização, negar a matrícula para a criança porque ela tem uma deficiência ou ela tem o transtorno do espectro autista. Lá não é a casa dela. Se ela tivesse passado escritura, fosse dela, ela poderia fechar as portas para as pessoas. O poder público é um chão de todo mundo. Todo mundo tem direitos. E as crianças têm garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Isso não pode acontecer. Isso me deixa sem dormir. Vocês já pensaram
Até vou falar aqui sobre uma situação. O destino de uma mãe é esperar pelos filhos. Você espera pelos filhos quando está grávida. Você espera pelos filhos quando eles saem da escola. Você espera pelos filhos quando eles saem da universidade. Você espera pelos filhos quando eles saem do evento. Você espera quando eles começam suas próprias vidas. Aí eu arrepio. As mães que têm crianças com deficiência e com TEA, Deda, elas passam, num primeiro momento, pelo luto. Porque aquela criança, ela vai esperar e vai tentar ficar com ele o máximo de vida que ela puder, porque ela sabe que na hora que ela não estiver aqui mais, quem vai cuidar dele? Maridos abandonam esposas que têm crianças com TEA, crianças com deficiência. As mães nunca deixam de ser mãe. Maridos deixam de ser maridos. Mãe nunca deixa de ser mãe. E pai também não. Então, quando eu penso... Algumas exceções. Quando eu penso que tem crianças... Você pode optar por isso, por favor, vereador? Eu estou indo pela linha de que eu quero ser uma mãe com uma criança com espectro autista. Alguns maridos, alguns separam, divorciam, eu me enquadro nisso. Então, assim, outra situação que eu queria falar com vocês. A mãe passa pelo luto, até ela aceitar que a criança tem aquela situação, tem aquela síndrome, e depois ter as portas fechadas para matricular. Aí, agora, o próprio prefeito, né, Deda, a gente teve reunido com ele, né, vereadores, colegas vereadores, a gente cobrou esse processo de seletivo, né, para contrato desses profissionais de apoio. Graças a Deus, mas aí vai ter 2 escolas que vai fechar as portas? Que vai querer menino lá só que aprende, menino que não tem deficiência nenhuma, assim, entre aspas, os perfeitinhos? Então, nós não podemos aceitar. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer a vocês que eu não vou fazer a moção de repúdio, tá? Porque eu espero que haja mudança de comportamento por parte dessas educadoras que dirigem essas escolas e, ao mesmo tempo, que elas se aperfeiçoem no caso chamado inclusão, que é um direito constitucional de todas as crianças e adolescentes, mesmo que elas tenham alguma deficiência ou algum transtorno, tá certo? Eu termino aqui dizendo que eu não sou boneca para caber em nenhuma caixa. Somos individuais, únicas e numa visão multifatorial. Às vezes, a coisa mais certa que a gente ouve sobre isso, que se uma pessoa, você escreve aqui, Deda, qual o número que você vê aqui? Olha o que eu vejo. 9. Então, se nós temos formas diferentes de enxergar, formas diferentes de sentir, por sermos mulheres também nós temos um outro ângulo de ver o mundo, nós conseguimos realizar várias atividades ao mesmo tempo, essa situação assim, de sermos multifatorial, então a gente consegue, dessa forma, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, olhar uma panela, cuidar de um filho, varrer uma casa, lavar uma roupa, e assim, são as diferenças entre o masculino e o feminino. Nós vencemos acredito, na hora que tiver todos esses profissionais dentro das salas de aulas e os nossos alunos com TEA e com deficiência assistindo todos os dias, todas as aulas, né, Deda? Numa única escola, né? Que eles possam ir 5 dias das semanas numa única escola, que eles possam ir todos os dias na escola, em todos os horários, com uma profissional de apoio ali do lado,
parabenizar aqui o deputado Dorgal, que me concedeu a oportunidade, transferiu R$100 mil para a PAI, que vai realizar um trabalho com as famílias de crianças com TEA. As mães precisam desse apoio psicológico, esse treinamento parental, não só nas escolas, mas nas famílias também faz-se necessário. A gente tem aí um aumento muito grande de crianças com transtorno do espectro. É tudo muito novo ainda, de 1 ano e meio para cá, de 2 anos, e que houve esse boom sobre o CID, né? A doença, essa síndrome. Nós ainda temos que aprender muito sobre isso. Cada autista tem suas características. É claro que tem algumas que são comuns a todos, mas eu vejo que nós estamos caminhando, tá? Coloquei uma emenda impositiva também no valor de R$20 mil para fazer esse trabalho com as famílias dos autistas, a PAI também que vai organizar essa capacitação. E, dentro do possível, a gente vai, com um pouquinho de emenda impositiva que a gente tem, com essa colaboração assim, do deputado, a gente, aos pouquinhos, vai tentando, navegando em mar bravio, mas tentando melhorar a vida das pessoas, das famílias que têm algum ente querido com a síndrome do espectro autista. Para o momento é só. A todos, quantas horas? Bom dia ainda. Muito bom dia. Eu só queria falei aqui, né, das diretoras, do passe livre, do etarismo, e na outra semana eu poderei falar da insegurança alimentar, que o primeiro direito de um ser humano é de não passar fome. Nós vamos falar sobre isso e sobre o restaurante popular, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eunice.